Em comemoração ao Dia das Mães, por que não falamos sobre uma incrível mãe em One Piece, que até hoje não foi revelada e talvez nunca seja? A gente vai trabalhar com uma hipótese de que a mãe do nosso querido Luffy do Chapéu de Palha possa ter sido alguém muito importante no passado e que vai fazer a sua apresentação no futuro. No mais, um feliz Dia das Mães para todas. Em um certo episódio filler, onde o Bug está pensando sobre a família do Luffy, a gente vê ele raciocinando sobre quem era o pai, quem era a mãe. Na verdade, a gente não tem essa resposta. O único que a gente vê o Bug falando é que o Rayleigh poderia ser o tio do Luffy. E obviamente a gente encara isso como uma mentira. Por mais que possa ser real, não fazia o menor sentido pensar aquilo na época. Porém, não tempo atrás, a gente viu que o Rayleigh era envolvido com a Shaq, e a Shaq era diretamente envolvida com a Ilha das Cujas, lugar onde a boa Hancock é a Imperatriz. E isso pode estar ligado com o fato de que a mãe do Luffy também é da Ilha das Cujas. A Amazon Lily possui um grande segredo: o que aconteceu com a Imperatriz anterior, aquela década em que nós não sabemos nada nem sobre Dragon, Shanks, nem sobre aquela ilha. O que a gente sabe é que de alguma forma ela morreu por uma doença de amor. E a lógica que a gente pode ter aqui é que isso também não é verdade e que o Oda está guardando a presença dessa personagem para o futuro. Aproveita para caso você goste do vídeo e tenha interesse em receber mais vídeos sobre o One Piece, você pode se inscrever nesse canal que você me ajuda muito e não perde nenhuma novidade. Vamos lá! Primeiro a gente tem a atual geração da Imperatriz de Amazon Lily, que é a Hancock. Por algum motivo, esse amor, que é uma tempestade, atingiu mais uma Imperatriz que se apaixonou por Luffy do Chapéu de Palha, após ver ele tentando ajudar todo mundo naquele local e defender até mesmo suas irmãs que estavam tentando acabar com a vida dele. E a gente vê que isso é retratado no próprio mangá como uma doença de fato, porque a Hancock fica com febre, ela fica com uma cara assim de passando mal, sabe, com uma expressão, e a gente até vê algumas falas assim mostrando que ela realmente não está bem 100%. E a gente descobre que isso tem relação com o fato de que em Amazon Lily as imperatrizes elas podem ter essa doença do amor e podem morrer por isso. Mas se a Shaq, que saiu de Amazon Lily meio que apaixonada por uma outra pessoa, que no caso é o Rayleigh, por que a boa Hancock continua viva? Por que a Shaq continua viva? E por que então a pessoa que é a imperatriz anterior acabou perecendo? O que houve, né? E até o momento a gente não sabe nada sobre o seu paradeiro. Isso porque ela teve um filho após se relacionar com Monkey D. Dragon. E lembramos que a personificação do Luffy na cultura indiana é o Hanuman, o deus macaco, toda aquela relação com o Sun Wukong e o deus do sol. E isso se tornou realidade. A gente nunca foi pesquisar sobre a família desse ser que é celestial, digamos assim, e pesquisando um pouco a gente chega na conclusão de que a mãe desse ser tinha uma habilidade de petrificar as pessoas e além disso ela se foi por conta de uma doença. E talvez a maneira do Oda de transmitir essa personificação também na mãe do Luffy é que ela se foi por conta de uma doença. Ela não foi desenhada ainda, ela não foi revelada, porque tudo isso não importa para o momento, já que se ela for realmente aparecer em algum momento, como o Oda mesmo já mostrou como ela vai ser, uma mulher forte, que é diferente, que não tem aquela face bonita e que talvez não passe aquela sensação que a personagem foi feita para ter todos os fãs do mundo, mas seja algo um pouco diferente, como a gente já viu no próprio One Piece, como por exemplo a mãe Carmel, tendo uma aparência que obviamente nos seus dias finais não foi tão agradável assim de ver, nem mesmo com a relação dela com a Big Mom. E por que eu falei sobre o Rayleigh no começo do vídeo? Porque se ela realmente for a primeira imperatriz
né? No caso, antes da Hancock. E aí ela pode ter sido a irmã da Shaq, que saiu da Ilha das Cujas justamente por não gostar tanto da ilha e por se apaixonar por outra pessoa. E a gente teria alguém substituindo esse posto que seria supostamente a irmã dela. Ou seja, isso tornaria o Rayleigh de fato no tio do Luffy. E apesar desse episódio ter sido encaixado como um filler e tá contando fatos que podem estar completamente distorcidos, isso pode acabar se tornando realidade. Aproveita e deixa aí sua opinião nisso. O que você acha de realmente o Rayleigh ser tio do Luffy? A família dele vai ser, né, algo tranquilo. Tem o Dragon de um lado, o Sabo do outro, tem o Shanks como seu pai não biológico, digamos assim. Aí tem o Rayleigh. É, sim, uma família um pouquinho forte. E uma coisa interessante, porque Luffy foi enviado para a Amazon Lily, já que todos os Chapéus de Palha foram enviados supostamente para o melhor destino para cada um deles. A Robin, conhecendo os revolucionários, a Nami indo para uma ilha do céu para aprender mais sobre o tempo como um todo. O Usopp indo para uma ilha onde ele iria crescer como personagem e ter ações mais corajosas. O Chopper aprendendo mais sobre medicina. Enfim, todos eles foram para ilhas que supriam as necessidades. Mas o Luffy foi para uma ilha que talvez não tivesse tanto sentido assim. E talvez fosse justamente para conectar alguém da Ilha Pirata Amazon Lily novamente à família Monkey D. E isso pode ser uma conexão para o momento em que o pai do Luffy foi revelado pelo Garp a primeira vez, que era o Dragon, e aí todos os marinheiros estavam espantados. Como assim? O Luffy é filho de Dragon, o homem mais perigoso do mundo, ou um dos mais perigosos. Então a gente tem a contraparte disso acontecendo com as Piratas Cujas, que são, de certa forma, muito por conta da boa Hancock, parceiros ali do Luffy e com certeza ajudariam em caso de uma necessidade muito grande do Chapéu de Palha. E aí, todos eles se surpreendendo no momento em que a mãe do Luffy fosse revelada como a antiga imperatriz de Amazon Lily. E uma coisa também que pode correlacionar isso é que a mulher, que é a primeira imperatriz que a gente conhece de Amazon Lily, fala muito que amor é uma tempestade, né? E aí a gente vê a apresentação do Dragon sendo mostrado como uma tempestade também. Pode ser uma conexão, pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. E por último, para finalizar essa teoria, que eu vou deixar o canal aqui embaixo na descrição, ele faz teorias muito boas em inglês. Eu acredito que tem a legenda em português, então caso vocês tenham curiosidade sobre como essa teoria realmente foi feita, eu vou fazer alguns outros comentários aqui além desse final. Eu vou deixar aí o canal do criador dessa teoria, tá? No mais, toda essa apresentação da Ilha das Cujas, ela foi feita de uma maneira em que as imperatrizes, elas possuem os nomes comparados a flores, e aí, né, a maneira que a pessoa ali encontrou de correlacionar o nome possível da mãe do Luffy com uma flor seria Sunflower, que é girassol. E aí, né, tem a ver com o sol. Além disso, a gente tem capas em que o Luffy e o Dragon estão regando os girassóis. E, para finalizar, como se tudo isso não fosse já uma certa conexão muito interessante, a Himawari, que seria o nome da mãe do Luffy, Monkey D. Himawari, né, a tradução de girassol para japonês, também seria uma personagem de Naruto. E em um certo SBS, o Oda disse qual é a flor preferida de cada um dos Chapéus de Palha. E adivinha qual foi a do Luffy? Talvez as coincidências tenham ido longe demais. Bom, esse é o fim da teoria. Agora eu vou dar um pouquinho aqui da minha opinião sobre isso. Eu acho bastante interessante. Eu acho que ela não vai ter uma parte muito importante na história. E talvez apenas a parte em que o Oda diz pela personagem, que é a Gloriosa, de que a suposta mãe do Luffy tenha ido dessa para uma melhor. Eu acho que isso é mentira, tá? Eu acho que a gente já viu diversas vezes esses momentos onde a gente tem uma fala sobre alguma coisa e que no final isso pode ser desmentido. Já aconteceu antes e não é impossível acontecer de novo.
Tudo vai depender de que o Oda tenha vontade de botar a mãe do Luffy na história e que ela vá ter um papel importante. E aí a gente teria que ver a importância dela aparecendo para as Kujas ou para o próprio Luffy. E aí achar isso e encaixar no meio da história é a parte que falta. E eu não vejo isso no momento. Talvez no futuro a gente possa ter algo relacionado a isso. No mais, o que a gente pode ter certeza de que ela poderia aparecer, que é a opção mais viável disso tudo, é que um possível flashback do Dragon revele a maneira como a família dele foi criada, né, entre ele, ela e o Luffy, e então a gente teria a apresentação dessa mãe do Luffy, que tem, né, essas características como eu falei anteriormente. E aí eu vou deixar para vocês discutirem um pouco nos comentários. Eu acho bem possível e bem plausível a maneira como tudo isso foi criado e correlacionado. Ele sempre foi um cara que fez ótimas teorias e eu estou compartilhando essa aqui com vocês porque eu não cheguei a ver ninguém trazendo. Então, deixa aí o que você achou. Se você gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal que você não perde nada sobre o One Piece. Um abraço, vou ficando por aqui. Fui!